Evangelho de Lucas, capítulo 24. Queria te convidar a essa leitura. A partir do verso 13. Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era o que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns de nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Vamos orar. Tua palavra, Senhor, diante de nós. Fala com a gente por meio da tua palavra essa manhã. Em nome do Cristo, tenha liberdade para realizar uma obra em nós. Em nome dele oramos. Amém e amém. Jesus, algumas coisas ele falava de forma enigmática, mas outras ele falava de forma muito clara, mas era difícil para aquelas pessoas compreenderem. Dentre elas, Jesus falou que se a semente não cair na terra e não morrer, ela não pode germinar. Vou repetir: a semente, se ela não cair na terra e não morrer, ela não pode germinar. Agora, morrer não é algo que nos atraia, não é algo que chama a atenção dos nossos olhos. Eu queria falar da morte de uma pessoa que eu vi aos 16 anos, que me chamou muito a atenção. Ele era conhecido no Jardim das Indústrias, onde eu morei na minha adolescência, como o João da Barra Forte. O João da Barra Forte, se você já teve algum tipo de contato com o Jardim das Indústrias em São José dos Campos, tem uma avenida que corta o bairro inteiro, chamado Avenida da Ferradura, e lá tinha um bar, e o João da Barra Forte era muito visto ali na rua, na Avenida da Ferradura, e ele estava sempre, mas sempre alcoolizado. Todo mundo conhecia, o bairro inteiro. Sabe aquela figura que o bairro inteiro conhece? Eu tinha acabado de me converter, eu não morava no Jardim das Indústrias, mas eu ia para lá porque a minha igreja ficava lá todos os finais de semana. Então era comum os meninos falarem do João da Barra Forte. O João, ele um dia desapareceu, ficou por meses sem ser visto nos bares.
Ele reapareceu de forma diferente, gente. Ele reapareceu com uma Bíblia presa no... Eu não sei como se diz aquilo, na garupa da Barra Forte. Acho que se eu falar na garupa da Barra Forte, você entende, né? Onde o garupa fica. Você ia falar que... Você achou que ele ia se converter na minha igreja, né? Não, ele não se converteu na minha igreja. Ele se converteu na Assembleia de Deus que existia lá no bairro. Seu João começou a ir para a igreja. Seu João virou crente. E aí, de João da Barra Forte, ele voltou a ser João Batista. E depois de um tempo, o João Batista, que eu soube, ele virou diácono da igreja Assembleia de Deus, lá daquele bairro. E aquilo me chamou muito a atenção. Eu era um adolescente, 15, 16 anos, começando a minha caminhada com Deus. Mas o poder de Deus ultrapassava os limites da minha compreensão naquele momento. Até porque eu havia me convertido, comecei a frequentar a igreja, mas os meus pais se mantinham divorciados, a minha mãe se mantinha em depressão, a minha vida tinha mudado em poucos sentidos ainda. Se a semente não cair e não morrer, ela não pode germinar. Essa última terça-feira nós discutimos isso, lembram? Quem esteve? Porque uma das facetas que nós discutíamos era se, na verdade, o processo de sofrimento, algumas vezes impostos por nós mesmos, pelos nossos próprios erros, ou algumas vezes impostos por Deus, sem uma total compreensão da nossa parte, às vezes impostos por circunstâncias que a gente não consegue explicar. Mas se muitas vezes esses sofrimentos faziam algo na nossa vida, faziam uma diferença na nossa vida. E aí as pessoas começaram a compartilhar na célula. E aí a gente chegou à conclusão ali naquela célula, que na verdade o sofrimento nos destrona. Ele nos destrona. O pecado original talvez tenha sido mais do que um processo de desobediência. Talvez o pecado original, o que ele tenha nos trazido, é uma sensação, uma necessidade de ser como Deus. Porque o ser humano viu e ele queria ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Então ele quis ser como Deus, e quando ele quis ser como Deus, ele se achou dono do seu próprio destino. E de repente o sofrimento começa a nos revelar, nos lembrar de que nós não somos donos do nosso próprio destino. De que pouquíssimas coisas a gente tem controle, não é? Você não tem controle sobre o seu amanhã, você não tem controle do seu futuro. Se eu me despedir de você e falar até amanhã, pode ser que eu, motociclista barbeiro que sou, alguns já sabem dessa minha história, que uma amanhã não chegue para mim. Mas eu marquei, você não pode falar, Jéssica, mas eu marquei com você, como que você não veio? Pois é, eu marquei com a minha mãe de que ela ia ver meus filhos crescerem e ela não veio. Porque não está no meu controle, não está no controle dela. Não está no nosso controle. Nós não controlamos as pessoas. Olha que interessante, a gente convive com as pessoas e as pessoas sempre nos surpreendem. Você acha que você conheceu uma pessoa, minha mãe dizia, olha, se você comer 1 quilo de sal com uma pessoa, você conhece. E eu descobri que nem depois de 1 quilo de sal você conhece. Tem algumas pessoas que eu já comi mais de 1 quilo de sal e ainda não conheço. E sabe o que o sofrimento me revela, me lembra essa manhã? Eu queria lembrar você. Ana, você não é Deus. Petrônio, você não é Deus. Valéria, você não é Deus. Você não é Deus. Kleber, você não é Deus. Nós não somos, nós não somos. A gente é tão frágil. Agora, existe um outro processo a ser revisitado por nós. E quando a gente descobre que de fato nós não somos deuses, e quando a gente descobre de fato que nós não somos deuses e entregamos a nossa vida para Deus, que é o João Batista, que eu acabei de te explicar. O João Batista chegou no mais baixo patamar. Talvez ele tivesse chegado no pior do que existe para que os seres humanos vivessem. Talvez um belo dia ele tenha dito, Deus, eu já reconheço que não dá mais para mim. Já não é mais suportável para mim. E aí, em meio ao sofrimento que ele encontra?
ele encontra ressurreição. A semente morre e ressurge. Essas micro histórias apontam para a história da Páscoa. A história da Páscoa é a história da morte e da ressurreição. A história da Páscoa é uma história de morte e ressurreição que nos apontam um movimento natural na história dos seres humanos. Por isso, eu acho um tanto quanto absurdo as teologias que nós vamos percebendo sendo construídas como fruto do nosso tempo. Essas teologias que dizem que você não vai sofrer, você não vai morrer, faça isso porque, olha, se você fizer isso, Deus vai... as pessoas vão atrás do meu milagre, hoje o meu milagre vai chegar, e a nossa geração é uma geração que ela usa com muito afinco medicação para dor, analgésicos. A nossa geração é uma geração que usa com muito afinco antidepressivos. Por quê? Porque nós perdemos a capacidade de lidar com a dor. E se eu quiser fazer dessa igreja uma igreja de milhares e milhares de pessoas, é só eu criar um discurso de que você não vai passar por sofrimento, que o sofrimento não é de Deus. Aliás, eu te manipulo com culpa, porque eu vou falar que o seu sofrimento é culpa do seu pecado, você está em pecado, é por isso que você está passando por sofrimento, e aí eu crio uma massa de manobra. E nós somos 50 milhões de evangélicos no Brasil e pouca diferença nós fazemos no tecido social. Agora, o que eu estou falando para você é diferente. Eu estou falando que você vai sofrer, porque no mundo vocês vão ter aflições, é isso que o texto bíblico nos ensina. Mas você não vai sofrer sozinho, e Deus pode usar o seu sofrimento para gerar algo em você muito maior do que a sua capacidade de compreender. Porque aqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús, eu já estou finalizando a minha fala, eles estavam entristecidos porque viram o Cristo vivo, o Cristo que agiu na vida das pessoas, que teve compaixão, misericórdia, que sim fez milagres, e eu acredito em milagres ainda para hoje em dia, não da forma banal com que tem sido pregado, mas eu acredito em milagres sim. Mas eles viram esse movimento de vida passar pelo processo de morte. O mais espetacular que eu acho, meus irmãos, Jesus falou tudo isso antes de acontecer. Olha, eu vou para Jerusalém, eu vou ser morto e eu vou ressurgir. Aliás, quando ele falou isso para Pedro, Pedro falou, tenha misericórdia de ti. Quer dizer, ele falou antes, lembram? Antes de ir para Jerusalém, ele falou, e o Pedro falou, tenha misericórdia de ti. Foi quando o Jesus olhou para Pedro e falou, arreda Satanás, você não sabe das coisas de Deus. Então, não era surpresa, mas eles não conseguiam compreender o movimento de morte e ressurreição. Eles não conseguiam. E aí, Jesus ressurge naquela manhã, naquele domingo. Jesus ressurge, as mulheres já tinham ido ao sepulcro, já tinham constatado. E aqueles discípulos estão indo no caminho de Emaús, e eles também não compreendiam. Bom, para nós hoje, eles estavam reunidos, e eles ouviam a Jesus. Eles ouviam a Jesus. Mas foi no momento em que Jesus entrou à mesa com eles. Foi no momento em que Jesus orou e deu graças. E que partiu o pão, que os olhos deles se abriram. Eu queria muito ter a expectativa de que os seus olhos se abram essa manhã, no partir do pão. E aí eles se lembraram, eles começaram a se lembrar de como Jesus ia explicando tudo para eles, e de como aquilo ia fazendo sentido. E no final eles disseram, enquanto ele falava, o nosso coração não queimava a respeito das verdades de Deus. Que coisa, era Ele, era Ele. Você viveu o sofrimento, e eu só queria te dizer, se lembre de que em meio ao sofrimento, Ele está, Ele esteve.
que você coloque a mão no seu coração ao se lembrar dos processos de sofrimento, ou que você está passando, ou que você já passou, e se lembre que Ele esteve, era Ele, Ele estava lá. E que seus olhos se abram, nesta manhã, que seus olhos se abram, e que você perceba o agir de Deus na sua vida. Quero repetir, se a semente não cair ao solo e não morrer, ela não pode dar vida. Foi isso que aconteceu com Cristo, isso acontece com cada um de nós. Essa mesa é a mesa de Jesus. É a mesma mesa que ele partiu com seus discípulos na noite em que foi traído. Também poderia ser a mesa que ele dividiu em Emaús. Mas ela não é do Rogério, ela não é da Igreja Batista, não é da Igreja Batista Nova. É a mesa daqueles que têm fé. Se você um dia teve uma experiência com Cristo, se você crê nele como Filho de Deus, se você já teve uma experiência, independente de qual a placa da sua igreja, ou de onde você possa ter vindo, se você se sente em comunhão com Deus, essa manhã você é convidado para ter comunhão com Deus e conosco, como irmãos. Se você vai participar desse momento, queria te convidar a ficar em pé. Só se vier explicar, os outros aqui fora.